Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Esse é mais um vídeo da Maratona Mental e a minha dica é: assista sempre os vídeos na ordem. O link da playlist tá na descrição. Vamos lá então, pessoal. Agora a gente vai falar sobre mentalidade milionária. Então, quantas vezes eu já indiquei nos cursos, no canal também, o livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, é muito interessante a gente abordar esse tópico aqui também com o meu ponto de vista. Então, não vou dar nenhum spoiler do livro ou coisa do tipo, tá? Mas temos algumas coisas aqui bem interessantes, muito além do livro, para internalizar. Então, provavelmente você já ouviu falar o seguinte, que a mente pobre gasta e a mente rica multiplica. Tá? Então, a mente pobre gasta e a mente rica multiplica. Tá? Então, aqui a gente pode até trazer uma referência bíblica, né, dos provérbios. Eu vou anotar aqui 11:25, que é aquele bem curtinho, né, que diz assim, que a alma generosa prosperará. Né, e fala também que quem regar será regado. Então, o que é interessante a gente compreender desse provérbio para aplicar na nossa vida aqui também? Né? Vamos anotar algumas coisas aqui. Primeiro, prosperidade é consequência. Tá? Então, não tem nada assim no estalar de dedos que vai, de repente, agora tô próspero. Não é assim. Então, é consequência da mentalidade. Então, não tem como atingir a prosperidade sem desenvolver antes a mentalidade. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, quando a gente fala de mentalidade milionária, não é como muita gente julga a capa do livro, por exemplo, e fala assim, não, isso aí é papagaiada, etc. Não, é simplesmente você olhar e falar assim, poxa vida, eu quero pensar. Lembra que tudo parte do pensamento? Começa no invisível e pensar é o primeiro passo, né? Então é pensar como quem já venceu. Então você tem ali um atalho, você tem um caminho, tá? Então por isso que a gente precisa desenvolver essa mentalidade rumo à prosperidade, rumo à abundância, mas tudo começa no pensamento. Não vai acontecer absolutamente nada se a gente não internalizar isso e começar a colocar em prática, né? Então, por exemplo, tem gente que tem medo de perder, né? A gente já viu muito em partidas de futebol aqui no canal, onde eu falo assim, determinada equipe parece que está com mais medo de perder do que vontade de ganhar. O que acontece com isso aqui? Bloqueia o fluxo, vamos falar assim, né? Ou seja, a pessoa fica estagnada. Então, poxa vida, eu tô com medo de perder aqui. Tudo bem, mas você não vai avançar também. Vai bloquear, né, o fluxo que você tá almejando há tanto tempo, né? Então, o medo, ele começa a te impedir, começa a te paralisar. E aí é muito complicado, né? Então, risco versus recompensa, né? Assim que a gente fala no mercado também. Então, por exemplo, quem entende que pode, né, e deve transbordar, deixa eu tirar o zoom um pouquinho aqui, né? Transbordar, ou seja, né? Ter além do que precisa e além do que imaginou. Quantas vezes eu falei em live aqui assim, coloca o teu objetivo lá na lua, lá em Simão mesmo. Mas é muito difícil chegar na lua, cara. Tá, mas se você chegar, por exemplo, nas nuvens, você está bem longe da lua ainda, mas você está muito acima do chão, entende? Então, mirar alto, né? Transbordar. Né? Então, aqui, ó, mirar alto. Então, quem tem já isso desenvolvido, né? Naturalmente acaba prosperando, porque você está mirando muito lá na frente, né? Bem alto, bem longe, e mesmo que você não chegue lá, que você chegue no meio do caminho, já é muita coisa. E você naturalmente, né, acabou prosperando também, tá? Então, mentalidade milionária, abundância, palavras que têm uma boa ligação,
né? Por quê? Porque aqui a gente entende que a abundância é estado interno e não externo, beleza? Então, começa com o pensamento e tudo vai se desenvolvendo para depois virar algo externo, mas a abundância, ela parte justamente, né, desse estado interno antes de se tornar alguma realidade, tá? É algo bem comum do mercado, e aqui a gente está falando de tudo, né, de vida, de profissão, enfim, de tudo, mas aplicado ao trade esportivo mesmo, né, que é o conteúdo principal do nosso canal, né? A gente falou no vídeo anterior sobre parte, né, da psicologia ali para o lado mais cognitivo, falamos na primeira semana também sobre um pouco de neuroplasticidade, lembra desse palavrão? Então é muito interessante a gente ir fazendo a ligação, né, desses tópicos, desses assuntos, entendendo que tudo é parte de um processo mesmo de desenvolvimento, que nem tem a curva de aprendizagem, a gente tem também essa curva de desenvolvimento mental, vamos chamar assim, né? Então, por exemplo, tem gente que tem a mentalidade assim, focando direto ali no erro, né? Então fica ali erro, porque entende que assim, poxa, tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu tento fazer dá ruim, nada dá certo. Então, traduzindo essa palavra e como ela internaliza isso, né? Como que ela enraiza isso, né? Como incapacidade. Então a pessoa fala assim, não, se tudo dá errado é porque eu não estou conseguindo, se eu não estou conseguindo é porque eu sou incapaz. E aí temos um problema, né? Por quê? Porque quando você começa a enxergar, por exemplo, que qualquer erro é uma oportunidade de você se desenvolver, crescer, lapidar, parar a aresta, melhorar, tudo muda, né? Porque você tem uma pessoa aqui, ela olha e fala assim, tudo que eu faço dá errado. A outra pessoa fala assim, tudo que eu faço quando dá errado, eu enxergo como um desafio para fazer dar certo. Ou seja, o erro, ele não vira uma âncora, ele vira um degrau. E isso muda toda a perspectiva, né? Então a gente pode até colocar aqui, ó, erro é igual a degrau, tá? Então isso muda tudo. Então, a gente tem essa parte da neurociência, vamos falar assim, né? Essas coisas mais cerebrais aí, e a gente está falando o seguinte, você tem a área que ativa o aprendizado e você tem a área que ativa a frustração. Qual que você acha que vai te fazer desenvolver rumo aos seus objetivos aí? Pois é. Então não tem por que ficar focando no erro relacionado com a incapacidade, porque isso você está ativando sempre ali, né? Frustração. E aí complica. E lembre-se da neuroplasticidade, a gente está sempre apto, nunca é tarde para aprender, criar novas conexões, né? E se desenvolver. Então o que passou, passou, não é hora de ficar julgando, é hora de olhar para frente e criar novos caminhos ali, né? Desenvolvendo aí novas sinapses, vamos falar assim. Então, eu lembro quando eu comecei a pensar grande, né? E eu entendi que assim, pensar grande não é questão de eu quero ter isso, ter aquilo, ter não sei o quê. Não, eu pensava assim, em me tornar alguém mais desenvolvido, uma pessoa melhor, um trader melhor, um publicitário melhor, enfim. Tudo que tinha relação com a profissão, eu nunca coloquei a carga no dinheiro. É engraçado isso, né? Então eu não pensava assim, nossa, eu queria receber não sei quanto, eu queria fazer não sei quanto de banca e blá blá blá. Não, eu sempre foquei assim, eu preciso me desenvolver primeiro como uma pessoa melhor. E essa pessoa melhor, quando estiver trabalhando, no momento do clique, ou né, no caso da publicidade, quando eu desenvolvia sites, etc., naquele momento ali, beleza, o profissional ele, né, também é uma pessoa. Então, primeiro, lapidar essa pessoa, depois pensar no profissional. E o dinheiro está lá na frente, ele não está aqui, né? Então, ele é consequência, ele não é objetivo, tá? Então, mirar longe é isso também. Você fala, pô, eu gostaria de ser uma pessoa melhor nisso. Aí daqui a pouco você fala, pô, mas aí eu tenho que, né? Poxa vida, é muito difícil eu me tornar tudo isso. Tudo bem, mas se você conseguir metade dessa listinha que você fez aí, já foi um grande avanço também. Então você melhorou muito, evoluiu muito. E depois você vai continuar caminhando. Então não precisa se iludir achando que o desenvolvimento da mentalidade também
é que nem o pessoal vende por aí, né? Da noite para o dia. Não é isso, né? O mercado não é assim, a vida não é assim, a mentalidade também não é. Mas é importante estar no processo, é importante dar esse passinho que a gente já... Perdão, já viu em outros vídeos aqui. Quase engasguei aqui. Deixa eu até tomar uma água, perdão. Então, no mercado, a gente observa muito essa questão do erro, da frustração e etc. Então, como que você vai agir daqui para frente a partir de cada erro? Você vai olhar assim, vai falar assim, o que isso aí, né, quer me ensinar? Isso é uma coisa prática para você levar, né? Então, por exemplo, o que isso aí pode me ensinar? O que isso quer me ensinar? Por que eu estou tendo que passar por essa situação, por essa fase, por esse momento? O que eu tenho que tirar daí de aprendizado? Isso muda muita coisa, né? E depois se perguntar assim, como que eu posso crescer com isso? Como que eu posso, né, melhorar com isso? Então, veio um problema, uma situação, um erro, uma falha, qualquer coisa. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso evoluir? O que isso aí está querendo me ensinar? Então, lembra do caderninho, da caneta? Anota tudo aí, beleza? Anota tudo, responde para você mesmo. Coloca assim, situações, né, recentes aí que você passou e tal, e se sentiu limitado ou limitada. E depois reescreve. Lembra como que você interpretou e agora reescreve isso. Como que poderia ser diferente por uma perspectiva boa, ativando aí, né, a área do cérebro para você evoluir, né, não se frustrar. Né, a área do aprendizado, não da frustração, tá? Então, você anotando essas coisas e colocando em prática, você começa a fazer o que a gente chama de reprogramação. Né? Então, Teve, o que é reprogramação mental? É tudo isso que a gente está fazendo ao longo aqui dessa série de vídeos. E você percebeu que não é apertar um botãozinho, não é virar uma chavinha, são muitas coisas, né? Então, eu me baseio sempre, né, primeiro na palavra. Né? Então, quando eu entendi isso, minha vida mudou completamente. Então, eu não vou deixar de falar isso para vocês aqui também. Desenvolva aí a espiritualidade primeiro, entenda, né? Criador e criatura, você não está no controle de tudo, né? Que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa, beleza? E aí você vai entender que Deus criou absolutamente tudo. Então, criou o mar, o ar, a luz, a vida, tudo. Ele criou absolutamente tudo. E você percebe a abundância dessas coisas, né? Então, ponto. Deus não é escassez, certo? Então, desde a criação de tudo, você percebe abundância, abundância, abundância. Então, ter uma mentalidade milionária, ou se quiser trocar para uma mentalidade próspera, né, relacionada à abundância, a gente está simplesmente honrando a nossa essência, daquilo que a gente foi criado para viver. Né? Então, é justamente o contrário da nossa natureza, toda essa questão de se apegar em frustração e erro, etc. Então, você tem que vencer você primeiro, né? A sua mente primeiro, antes de qualquer coisa. Percebe como que a batalha é interna também? Né? E isso é muito louco. Então, mentalidade rica, mentalidade pobre, a gente está falando de dinheiro, está falando de desenvolvimento mesmo, né? Então, beleza. Mente pobre gasta, mente rica, né, multiplica. Então, busca justamente essa abundância, né? Então, se você ficar com a mentalidade pobre, né, você está simplesmente negando todo o potencial aí, né, que Deus colocou dentro de você. E aí, quando você entender a dimensão disso, tudo faz diferença. E aí você fala, realmente, né? Olha a oportunidade que está me sendo dada, eu preciso aproveitar isso, né, meu? Não é eu que estou me sabotando. Entende? Então tudo começa a mudar. Então pensa como quem já venceu. Você vai começar a agir como quem já venceu. E aí você vai vencer também. Isso que é legal. Então começa no pensamento, né? Então a abundância, no final das contas, aqui a gente não está falando de dinheiro, etc e tal. Não tem nada a ver com o que você tem, qual que é o carro, qual que é o telefone, qual que é a casa, etc. Tem nada a ver com isso, né? É simplesmente o que você acredita ser capaz de multiplicar. Então, como eu falei para vocês, eu focava em me desenvolver como uma pessoa melhor. Nunca fiquei pensando em carro, moto, casa, nada disso. E essa pessoa melhor começou a trabalhar melhor e se capacitar melhor
e aí ter resultados melhores, tá? Então pense nisso, mentalidade milionária. E aí fica de novo a dica aqui de livro, né? Os Segredos da Mente Milionária. Quanta coisa para internalizar, para refletir, para colocar em prática. Comenta aí o que você mais achou bacana no conteúdo desse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui na Maratona Mental, não deixe de conferir na descrição e também no primeiro comentário fixado a playlist para você assistir tudo direitinho, na ordem, e não ficar aí perdidão ou perdidona. Se curtiu, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!